Alô, gente, bom dia. Hoje é dia 28, terça-feira, e nós tivemos há poucos... Eu queria falar sobre a questão Bolsonaro versus Sérgio Moro ou Sérgio Moro versus Bolsonaro. Sobre a questão concernente a quem está mentindo ou quem está falando a verdade. Nós sabemos com o avanço da tecnologia e ciência, por mais que ela nos tenha facilitado, aparentemente, às vezes nós não conseguimos gravar uma conversa particular entre amigos, até porque está todo mundo, alguém que tem algo a esconder ou a guardar, está sempre atento em manifestações de gesto daquelas pessoas. Quando se há um diálogo concernente assim a responsabilidade que não deve ser vazado ou ser de conhecimento de amplitude de outras pessoas. Mas no meu entendimento, quando o Sérgio Moro começou o relacionamento Sérgio Moro e Bolsonaro, foi quando o Bolsonaro tentou cumprimentar. Quando o Bolsonaro tentou cumprimentar o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro ignorou. Esse ignorar já criou dentro do coração do Bolsonaro uma mágoa pelo ministro Moro, ex-ministro Moro. Mas o ministro Moro estava em grande perspectiva, né? Não digo com a mídia, mas com a sociedade e com o país e com a nossa pátria. O Bolsonaro precisava se aproximar, ou tentava se aproximar com propósitos, né, de agrariar o mesmo, né, comportamento que a sociedade tinha para com o Moro. Assim como o Bolsonaro tem se aproximado das igrejas evangélicas, né? Da mesma forma, enquanto a igreja evangélica estiver lhe favorecendo, ele estará a abraçando. No momento em que as igrejas evangélicas começarem a opinar contra ele, ele vai se afastar, como se afasta de todos aqueles que tentam, né, ou atentam para suas possíveis irregularidades. Então o que acontece? Chamado uma vez o ministro Moro para conversar com o Bolsonaro, um fica de olho no outro, se alguém está gravando alguma coisa, né? E pode até, o Bolsonaro, uma vez que está chamando, tem mais possibilidade de gravar, porque ele pode botar circuitos sem que, né, e outras pessoas acionarem esse circuito. Agora, quanto o Sérgio Moro, não, ele tem que levar com ele. Se ele quiser gravar alguma coisa, ele tem que levar com ele. Então, qualquer gesto que ele fizer ali diante do Bolsonaro, ou de qualquer pessoa, pode ser perceptivo. E isso pode abalar uma relação. Pô, tá me gravando? Pô, tá me espionando? Né? E até investigação, por ter sido chamado e ao mesmo tempo ter tentado, né, investigá-lo por meio de áudio ou imagem. Ao conversar com o Bolsonaro, papo vai, papo vem, houve aquela proposta, aquela discussão, tal dali, tal daqui, e o que aconteceu? Bem, o ato é político. Moro, você tem que entender que a questão é política. Né? Esse favor que tu tem que me fazer é político. O Moro, de repentemente, aborrecido com aquele diálogo, né? Ele sendo constrangido diante daquela proposta, uma vez que ele falou política, ele pode ter se replicado. Já que o senhor não falou, mas já na cabeça dele, quer dizer que o teu problema é político? Então vamos fazer o seguinte, eu mudo o diretor, que você quer que eu mude, da Polícia Federal, e se você, no mês tal,
me botar no Supremo. Mas não é que ele queria fazer isso, é uma questão assim, poxa, ao sentir-se constrangido e ali defrontado e enfrentado por quem tem autoridade maior que ele quis dar o troco com a mesma moeda. Ah, já que o teu problema é político, então vamos jogar. Então eu não sou otário. Em outras palavras, assim, vulgar, né? No nosso linguajar aqui fora. Tu tá pensando que eu sou otário? Então tá bom, então você muda, eu mudo o diretor, mando ele embora, mas você me dá o cargo do Supremo. Tá bom assim? Quando ele fez isso, o que o Bolsonaro... Opa! Aí não. Porque essa promessa provavelmente já havia sido feita desde o princípio. Quando ele chamou o Moro lá na sua casa, quando estava ainda em questão pré-campanha, né, e após ter sido eleito. Deixa eu desligar, ver se está um negócio, só um minutinho. Muito bem, vamos lá. Né? E ao ter sido eleito. Então já havia, só que o Bolsonaro, provavelmente, no meu entendimento e opinião, começou a ficar enrolando o cara, cozinhando o cara ali, a fogo brando. E o Moro achou isso uma falta de caráter. Quer dizer, ele me fez uma promessa, me fez uma proposta, não que ele quisesse, não que fosse que ele quisesse, mas porque era bom para o país e para a sociedade brasileira. Ele aceitou a sair do cargo de juiz, jogar tudo fora, em cima de uma promessa, que provavelmente houve essa promessa. Você vem comigo lá na frente, né, a gente vai mudar o Supremo e tal. Só que o Bolsonaro, ao perceber que seus familiares estavam sendo investigados e que o Moro poderia ser um problema no Supremo, como foi um problema como ministro, começou a enrolar ele com a sua falta de caráter. Né? Provavelmente, não estou dizendo que ele tem falta de caráter, né? Mas se ele agiu assim, seria uma falta de caráter. Fez uma promessa, né? E o que nós temos que entender é que ambos podem estar dizendo a verdade. Mentira nunca, tá? Mentira nunca. Mas ambos podem estar dizendo a verdade. Pode não ter falado, como podem ter falado. Mas mentira, jamais. Houve mentira. Houve ali um diálogo realmente fundamentado nestas questões, relembrando as promessas que, inclusive do presidente, que provavelmente deve ter na época prometido a questão do cargo de Supremo, não que ele tivesse pedido, não que ele tivesse pedido, mas como o juiz Sérgio Moro tem falado que ele falou que a questão era política, então nesta época, politicamente, ele pode ter oferecido o cargo de Supremo futuramente para o Moro. Mas com essa enrolação, ele começou a ficar sacaneando, em outros termos, o Sérgio Moro, que se sentiu, né, e percebeu que isso seria falta de hombridade e caráter de uma pessoa. Me compreende? Agora, o que nós temos que ter cuidado no futuro é nós termos um novo Saddam Hussein dentro do nosso país. Ter um novo Saddam Hussein dentro do nosso país, ter um Fidel Castro, ter aquele cara que está lá na Coreia do Norte, né? Aonde, e outros países semelhantemente, que a gente pode dar aqui exemplo, né? Um Brasil governado por família. Morre pai, entra filho, morre filho, entra neto, deputados, senadores e vereadores, tudo da família, ministro, possivelmente sobrinhos, e aí, ou quem lhe favorece. Agora, quanto à questão de investigação que o ministros, né, ministro e Câmara de Deputado e senador pedir impeachment, né? Veja bem, o Bolsonaro hoje é uma pessoa
como qualquer uma para eles. Ou seja, ele está nas mãos de todos. Com essa manobra, não sei de falta de caráter ou não, né? Só quem pode dizer um especialista de falta de caráter ou não, ele acaba de favorecer, né? Essa paternidade em querer favorecer a família, né? Agora, na questão de favorecimento para que não seja investigado, quer dizer, ele quer que quem matou ele seja investigado, ele quer que quem mandou matar Marielle não seja investigado, mas também não pede para que o filho ou que a família seja investigada. Todo mundo tem que ser investigado, né? Inclusive a sua possibilidade de ter sido assassinado. Mas ele não pede com a mesma veemência para que investigue o filho, para que investigue a questão Queiroz. Agora, imagine uma investigação na mão de um Supremo que está super animado, não, aí eu estendo não só para o Supremo, mas estendo também para os vereadores, para deputados federais, senadores, estão tudo felizes, quer dizer, investigar, vai dar em quê? O importante agora, vamos investigar? Vamos. Mas agora você está na nossa mão. Então agora você tem que ficar de bico calado. E aí começam as negociações de cargo. Ele vai ter que abrir um favor para um favor para outro. Porque isso já estava proposto, essas alianças. Mas tem que ter motivo para que o povo entenda e compreenda. Embora qualquer coisa que você vá falar em questão do Bolsonaro, para certas pessoas que têm partidos, né, que acreditam pessoalmente em pessoas, não vai dar em nada, porque essas pessoas, como vocês pensam e como as pessoas dizem, a questão de o Lula fala mentira na cara de todo mundo, mas todo mundo acredita que ele está falando a verdade. O Bolsonaro mente para todo mundo, mas todo mundo vai sempre acreditar que ele está falando a verdade, porque ele também aprendeu com o Moura, que uma mentira ditada 1000 vezes acaba virando verdade no ouvido daquele que não entende, não tem compreensão e que está surdo e não tem olhos para ver e não tem boca para falar o que pensa, né? É mais ou menos isso aí que eu queria dizer para você. Então, essa pode ser uma possibilidade do que estou falando, não uma verdade do que eu penso, mas uma possibilidade do que aconteceu. A promessa de para-ministro para Sérgio Moro já havia, Bolsonaro enrolou ele, foi enrolando ele ali o tempo todo, e ele já pau da vida, vai conversar com o Bolsonaro, chega lá o Bolsonaro, ele diz que não pode ceder na questão que o presidente quer, e o presidente insiste naquilo que ele quer, para favorecer família, para favorecer familiares. E o que acontece? Sérgio Moro fala, então tá bom, já que você está agindo politicamente, tu está pensando que eu sou otário? Então tá bom, eu mudo o diretor quando você me botar para o Supremo. Ou seja, tá lembrado que você me prometeu me mandar para o Supremo? Se eu aceitasse vir como ministro, eu vinha como ministro, depois você me passaria para o Supremo? Foi uma forma de falar. Agora, investigar e pedir provas disso é muito difícil pedir provas. Por quê? Porque um está atento se alguém está levando alguma coisa para ser filmado ou para gravar. Quando há uma conversa, está todo mundo atento, está todo mundo ligado nisso. Sendo que o presidente tem mais possibilidade de gravar porque está no seu recinto, está na sua área de segurança, então é mais fácil de dobrar. Para o Sérgio Moro é mais difícil gravar, mas todos nós sabemos que há algo de verdade no que ali aconteceu. Então é assim que o Brasil segue, e está muito difícil de nós sairmos de um Brasil de 1500 anos atrás, está muito difícil. O Brasil pode se tornar um governo semelhante ao governo de Saddam Hussein, do Fidel Castro, né?
de outros países semelhantes que foram governados por famílias e que nós sabemos que isso não é bom para o nosso país, que aí começa a proteger os familiares, no final, né? Só quem come-se o do melhor são eles, e quando você tentar abrir a boca para falar alguma coisa, você é totalmente exterminado. É um Brasil para frente. Estou aqui com a TV ligada no noticiário, seguindo a notícia e procurando sempre orientar. Eu tenho feito uma promessa que eu não queria mais, eu estou me envolvendo mais assim com a área espiritual e eu não gostaria mais de tratar na questão política, eu gostaria mais de me voltar mais para a questão espiritual, e Deus já tem até me cobrado essa questão, mas a gente, quando tem uma preocupação porque o país também envolve vidas, o nosso país envolve almas, né? E é muito importante que o bem-estar de uma sociedade, de um povo que ainda está até mesmo longe de Deus, é muito importante essa